Vamos meditar a liturgia de hoje, onde a primeira leitura é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal qual ele foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez. Deste, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois, apareceu a Tiago, e depois, apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nessa primeira leitura, é uma das cartas mais antigas que nós temos registradas e que nos fala sobre a tradição católica. Talvez você não ouça aqui nesse texto a palavra católica, mas por que é tradição? Porque aqui o evangelho, na carta de Paulo, São Paulo está dizendo assim: quero lembrar-vos do evangelho que vos preguei e que eu recebi, ou seja, a pregação oral, a tradição apostólica que foi passada para Paulo, e no quais estáis firmes. A carta confirma toda a tradição católica. Também vale lembrar que Paulo, aqui na carta, ele usa as Escrituras para dizer, para confirmar o que ele está dizendo. Quando ele diz: com efeito, transmiti-vos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo tinha recebido, confirma a tradição, mais uma vez, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, quando Paulo diz segundo as Escrituras, nessa época em que Paulo escreveu, ele não tinha a Bíblia como nós conhecemos hoje. Ele tinha o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento não fala, se você não olhar com a lente católica, com a lente que a igreja te ensina a olhar, você não consegue ver a ressurreição e a morte de nosso Senhor lendo o Antigo Testamento, Então, somente nessa leitura da carta, nesse trecho do capítulo 15 de Coríntios, nós podemos ver que Paulo confirma a tradição, confirma o modo de interpretar as Escrituras e confirma tudo aquilo que nós professamos no dia de hoje, que é a morte e a ressurreição de nosso Senhor, São Paulo, também em sua carta, nos lembra da centralidade do anúncio do Evangelho. Ele não está falando de uma mera doutrina ou de um conjunto de ideias abstratas, mas de um acontecimento concreto, histórico, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui ele confirma que Jesus ressuscitou através da leitura do Antigo Testamento, como eu tinha acabado de falar, carregando a força transformadora de um evento que mudou o curso da história e que continua a moldar todas as nossas vidas, Paulo enfatiza que esta verdade não é fruto de uma especulação humana, mas foi transmitida a ele e à comunidade primitiva por testemunhas oculares, incluindo o próprio Pedro, o nosso primeiro Papa, e os 12. A ressurreição de Cristo não é apenas uma lenda piedosa, um mito, algo distante, mas é o fundamento da nossa esperança. Se Cristo não tivesse ressuscitado, de fato, a nossa fé seria em vão. Se Cristo não morreu na cruz por nossos pecados, e se Ele não ressuscitou, então essa pregação é vazia, a nossa fé também. Mas nós cremos com a firmeza inabalável de que Ele venceu a morte, abrindo-nos para o caminho da vida eterna. No Evangelho que nós vamos ler agora, de João, capítulo 14, versículos de 6 ao 14, diz assim: naquele tempo, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes:
mostra-nos o Pai. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que perdides em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho encontramos um diálogo íntimo com os discípulos, um diálogo permeado de amor e de promessas. Diante da angústia deles, Jesus oferece palavras de consolo e de direção. É aqui onde ouvimos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta afirmação poderosa revela a identidade única de Jesus. Ele não é apenas um guia, mas o próprio caminho que nos conduz ao Pai. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a própria verdade encarnada. Ele não apenas promete uma vida, ele é a própria vida que nos é oferecida. Felipe, tomado pela sede de ver o Pai, pede a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. A resposta de Jesus é reveladora. Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me vê, vê o Pai. Estas palavras nos convidam a olhar a Jesus com os olhos da fé, irmãos, a reconhecer nele a face do Pai. O amor infinito de Deus que se manifesta em sua plenitude no Filho. Jesus não está distante, inacessível. Ele se fez próximo, habitou entre nós e, através do seu Espírito Santo, continua presente em nossas vidas, em nossa comunidade, em cada missa eucarística onde nós recebemos a Eucaristia. Ele nos convida a uma relação de profunda intimidade, a confiar, pois Ele é o caminho seguro que nos leva ao coração do Pai. Nesta liturgia de hoje, nós somos chamados a renovar a nossa fé na ressurreição de Cristo, a reconhecê-lo como o único mediador entre Deus e a humanidade. Somos convidados a mergulhar na profundidade do seu amor, a deixar que a verdade nos ilumine e ilumine os nossos passos e que transforme verdadeiramente as nossas vidas. Que possamos, irmãos, a exemplo dos primeiros discípulos, testemunhar com alegria e convicção a nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado. Que as suas palavras de conforto, de esperança, ecoem em nossos corações, fortalecendo a nossa jornada rumo ao Pai. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.